Pessoal, nessa aula eu vou explicar um tema que gera muitas dúvidas nas pessoas. Eu estou falando de antecipação tributária. Muita gente confunde antecipação tributária com substituição tributária. Eu já adianto para vocês que são coisas distintas, embora elas tenham muitas semelhanças entre si. Vamos lá então, pessoal. O que eu começo destacando com você? Eu começo destacando que não se admite, em hipótese nenhuma, que uma lei estadual estabeleça diretrizes referentes à substituição tributária para operações interestaduais. Como assim? Cada estado pode criar leis, lá no seu regulamento interno, né, e dizer os produtos que estão sujeitos à substituição tributária dentro do estado, certo? É claro que esses produtos eles têm que ser aqueles admitidos lá no convênio 142 de 2018. Agora, o Estado em si ele não pode falar quais são os produtos sujeitos à substituição tributária entre estados, tá? Para isso deve haver o quê? Acordos celebrados entre esses estados, que são os convênios ou protocolos. Lembram dessas palavras mágicas, convênios e protocolos? Então, somente por meio de convênios e protocolos que pode ensejar a substituição tributária entre estados, certo? Agora, já que um estado sozinho não pode dizer quais as mercadorias estarão sujeitas à substituição tributária para operações entre estados sem que haja um convênio e protocolo, um estado sozinho pode criar uma lei ordinária ou um decreto e instituir a cobrança do ICMS antecipado para mercadorias adquiridas de outro estado. E isso parece muito a substituição tributária. Tá? Então vou dar um exemplo para vocês. Olhem aqui no regulamento interno do estado de Goiás. No artigo 59 diz o seguinte: o contribuinte localizado nesse estado fica obrigado ao pagamento antecipado do ICMS na entrada, no território goiano, de mercadoria relacionada no apêndice 26 deste anexo, oriunda de outro estado do Distrito Federal, inclusive em transferência. Aí é que fala o que não se aplica. Se a gente abrir esse apêndice aqui, pessoal, nós vamos ver essas mercadorias sujeitas à antecipação do imposto. Tá aqui, ó. Arroz descascado, parboilizado ou não. Arroz semi-branqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido. Tá? Arroz quebrado, feijão. Então aqui eu peguei o estado de Goiás para dar um exemplo para vocês. Então essas mercadorias elas não estão sujeitas à substituição tributária, mas sim à antecipação tributária. O que isso quer dizer? Quando uma empresa do estado de Goiás comprar essa mercadoria de fora, de outro estado, quando essa mercadoria chegar aqui no estado de Goiás, a empresa já tem que pagar o ICMS antecipado. Percebam que a empresa que comprou, ela comprou para revender, ou seja, ela não revendeu ainda. Normalmente, o fato gerador do ICMS é a venda do produto, mas ela não vendeu, ela só comprou, tá? Mas antes mesmo dela vender, ela já tem que pagar o ICMS antecipado, que é como se fosse o ICMS da venda, tá? Essa é a questão. E para fazer esse cálculo, a gente vai basicamente fazer o mesmo que nós fazemos com a substituição tributária. É calcular a margem de valor agregada. Aí aqui no regulamento do estado de Goiás, ele até fala qual que é o MVA que deve ser utilizado. Por exemplo, nesse caso seria 130%. Tá? Então, a antecipação tributária de forma ampla pode ser entendida como pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador. Qual é o fato gerador do ICMS? Não é a venda do produto, normalmente? Tá? Em outras palavras, como uma mera presunção de que existirá a operação subsequente. Trata-se de um instrumento de política tributária que tem por finalidade evitar a perda de arrecadação e melhorar o processo de fiscalização das operações ou prestações. E uma grande diferença entre essas duas modalidades, ou seja, antecipação tributária e substituição tributária, é que na substituição tributária, o próprio remetente é que faz o recolhimento. Quem vende é que faz o recolhimento. Lembram lá da cadeia produtiva? O fabricante, o importador, o arrematante não é que vai fazer o recolhimento do ICMS e substituição tributária? Aqui é o contrário. Aqui quem faz o recolhimento é quem compra. Essa é a principal diferença, tá? Pessoal, agora vamos para um exemplo, para que vocês entendam melhor. Para isso, eu vou pegar aqui um produto, que o valor é R$1.000 e tem R$100 de IPI. Então o valor total da nota fiscal é 1.100. Só que qual que é a base de cálculo do ICMS próprio? É 1.000, né? O IPI ele não entra na base de cálculo do ICMS próprio. Então, de ICMS próprio, nesse caso aqui, nós vamos ter R$120, levando em consideração que a alíquota interestadual é de 12%.
Então, isso aqui é simples, né? O primeiro passo, calcular o ICMS próprio, R$ 120. Agora, a gente tem que calcular a antecipação tributária, né? Porque quando o Estado comprador, o Estado adquirente, comprou esse produto, ele já vai ter que recolher o ICMS antecipado, tá? Como se ele estivesse vendendo essa mercadoria. Então, suponhamos que esse produto seja uma caixa d'água. O MVA, vocês viram que quem dá o MVA é o Estado, né? Para esse produto é 30%. A alíquota do Estado de destino é de 18%. E a alíquota interestadual, que é a que nós calculamos de ICMS próprio, é de 12%. Então, vamos calcular, né? Aqui a gente vai ter que fazer o MVA ajustado. Na antecipação tributária, a gente sempre usa o MVA ajustado. Então, se é 30% de MVA normal, o MVA ajustado seria 39,51. Professor, como que eu cheguei nesse valor do MVA ajustado? Já expliquei para vocês nas aulas anteriores, né? Então vamos fazer aqui na planilha mesmo. A alíquota do ICMS interno do Estado de destino é 18%. Beleza. O MVA normal é 30%, a alíquota interestadual é 12%. Então, chegamos nos 39,51. Pessoal, a base de cálculo do ICMS antecipado será 1.100, diferente do ICMS normal. Porque para a base de cálculo do ICMS antecipado, assim como ocorre na substituição tributária, entra sim o IPI, certo? Então vai ser 1.100 mais 39,51%. Ou eu posso fazer direto também, 1.100 vezes 1,3951. Isso vai me dar 1.534,61. Então esse é o valor total agregado com base em toda a cadeia produtiva. Aí agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou aplicar os 18% que é a alíquota interna sobre esses 1.534,61. Isso vai dar 276,23. Aí vocês me perguntam, então o valor a ser recolhido a título de ICMS antecipado é 276,23? A resposta é não, né? Eu vou ter que deduzir deste valor o ICMS próprio, que eu já calculei. 276,23 menos 120 de ICMS próprio dá 156,23. E esse sim é o valor do ICMS antecipado. Pegando como base o próprio estado de Goiás, por exemplo, aqui nós vamos gerar a guia. A guia não vai ser a GNRE, né? Você vai entrar no site do próprio estado e vai gerar. Por exemplo, aqui tem especificado os campos, né, de antecipação para você gerar. E aqui eu até destaco o valor, o código antecipado. Pessoal, na próxima aula eu vou explicar para vocês algo também que muitas pessoas têm dúvidas, que é sobre o DIFAL ICMS substituição tributária. Não perca porque vai estar imperdível.